Olá, esse é o Talk Civil, o podcast da Engenharia Civil da Faculdade Integra de Caldas Novas. E hoje o nosso episódio será sobre qual a importância da topografia na engenharia civil, com o nosso convidado, o professor mestre Rubens. Lembrando que esse é um programa apoiado pela Faculdade Integra de Caldas Novas, pelo curso de Engenharia Civil e pela Atlética Esquadrão Civil. Em agradecimento também aos nossos patrocinadores, que é o Bruno Oliveira Construções e Reformas e o Álvaro Couto Engenharia. Meu nome é João Vitor, eu faço parte do terceiro período de Engenharia Civil da Integra. Meu nome é Antônio, também faço parte aqui do terceiro período do curso de Engenharia Civil da Faculdade Integra. E hoje a gente está aqui com o professor Rubens para falar um pouquinho da importância da topografia na engenharia civil. Rubens, para começar mesmo, a gente queria saber um pouco mais da sua história. Hoje, qual que é a sua profissão? Como que você fez para chegar até onde você está hoje? Só para a gente poder estar conhecendo um pouquinho melhor de quem que é o Rubens. Ok. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Primeiro, eu gostaria, antes de começar, né, a falar um pouco da história, parabenizar os alunos aqui da Engenharia Civil por essa iniciativa do podcast, né, inovadora, muito legal, tá? Falar também que é muito prazeroso estar aqui dando aula para eles, ensinando, tá? Eles sobre a topografia. Bom, a minha formação, ela começa lá no Instituto Federal de Goiás, né? Nessa área de cartografia e agrimensura, tá? Após eu saio, vou um tempo trabalhar no mercado de trabalho, né? Em diversas frentes de trabalho, principalmente com projetos básicos de usinas hidrelétricas, né? PCHs, né? Tá? Aí depois eu vou para mestrado na UFG, lá na engenharia ambiental, ali na engenharia civil, ali no setor universitário. E de lá, as portas já começam a se abrir para o mercado acadêmico, né? E aí eu já dei aula em diversas faculdades, lá em Goiânia, Alfa, Objetivo, dei aula na UBRA aqui em Tumbiara, ainda dou aula na Camburi, atualmente estou dando aula aqui na Integra, né? Está sendo uma experiência muito boa. Né, e já tenho, acho que 4 ou 5 anos, eu estou dando aula também na Unicerrado ali em Goiatuba. Então, geralmente, a experiência maior que eu tenho lecionando é na engenharia civil, né, mas lá em Goiatuba eu estou tendo experiências também, assim, de aprendizado para lecionar na área da agronomia e da gestão ambiental, né. Eu dou aula de topografia, tenho formação, mestrado na parte de recursos hídricos, né, então eu leciono nessa área, que é hidráulica e hidrologia, né, que é voltada para essa área que eu fiz o mestrado. Justamente pelo fato de eu ter trabalhado com projetos de usina, de PCH, então a gente fazia estudos hidráulicos e hidrológicos, então eu quis entrar para essa área também, tá? E dou aula de topografia, geoprocessamento, processamento de imagens de satélite, e também hidráulica, hidrologia e saneamento ambiental. Tá? Dou aula nessas linhas. Certo. Rubens, sempre foi do seu interesse essa parte de lecionar também? Ou foi uma coisa que foi surgindo com o tempo? Foi um interesse que você adquiriu depois da formação? Depois da formação, assim, no decorrer da formação. Eu achei interessante essa parte do campo acadêmico. Né? A formação lá no IF ela é muito, sim, tecnológica. A gente trabalhava muito com o professor em sala de aula, explicando a parte matemática e depois mostrando a parte computacional, né? Então eu via que os professores tinham essa formação acadêmica e além da experiência de mercado. Então o que aconteceu? Aí fui para o mercado adquirir essa experiência de mercado para poder ter essa convivência na minha área, nessas diversas frentes, né? Que como eu disse para vocês, não é só topografia, né? Então você tem topografia, que vocês estavam falando da importância da topografia na engenharia civil. Então você vê topografia em diversas aplicações na engenharia civil, tá? Em qualquer contexto de obra, seja de grande porte ou de médio porte, se você vê isso, né? E também hoje, né, a evolução, né, das tecnologias, né? A gente tem que também, como professor e como profissional, evoluir. Então hoje você tem GPS, sistema GNSS, que falam, né? Que é aplicado hoje na construção civil, né?
Engraçado que antes de vocês me chamarem para vir para cá, eu estava ali na sala dos professores, né? Como você falou, a gente está aqui na Integra, né? Eu já estava mexendo com a instalação de um programa que faz processamento de fotografias por drone. Você entendeu? Então, estava instalando, estou fazendo um curso nessa área, porque na minha época, quando eu estava trabalhando, quando eu formei fazendo faculdade, drone ainda era muito incipiente, estava começando. Hoje não, já está consolidado no mercado, né? Então a gente tem que se atualizar para trazer, além da gente poder atuar no mercado, eu como professor, atuar no mercado, porque nada evita que eu faça consultorias, né? Mas também trazer essas tecnologias para dentro da sala de aula, para o conhecimento de vocês, porque hoje também monitoramento de obra por drone é uma realidade, por exemplo, na engenharia civil. Por exemplo, um viaduto, se você quer monitorar ali a evolução de cada etapa do viaduto, às vezes você pode pegar um drone e fazer um monitoramento daquilo e depois analisar a fotografia, até as métricas. Porque geralmente você fala assim, ó, a área construída, né? Fala assim, olha, quantos metros de área construída tem que ter aqui? Sim. Você vai receber ali pelo valor da área construída por dia. Fala assim, ó, até final do mês você tem que construir aqui 100 metros quadrados de área construída, por exemplo. Um exemplo. Então você vai conferindo aquilo no dia a dia, através de foto de drone. Você consegue medir a área construída com precisão de centímetro quadrado. Que é uma precisão muito alta. Muito Hoje alta. Na minha época não estava, mas a tecnologia evolui, né? Sim, como eu falei para vocês, então, evoluiu bastante e hoje, então, você tem com boas precisões. Sim. E Rubens, por que topografia? Como foi? Você falou, vou fazer topografia, é isso, só vou. Como é que foi esse primeiro passo aí para a escolha desse curso? Isso foi engraçado. Essa história é engraçada. Porque, assim, antes de eu entrar na faculdade, eu trabalhava num hospital grande em Goiânia, no Hospital Samaritano. E eu tinha prestado vestibular na UFG para física, bacharelado em física. Só que não tinha estudado. Eu passei na primeira fase. Na segunda fase, eu apanhei bastante. Aí eu falei assim, cara, eu vou prestar no meio do ano lá no IF, um curso superior lá no IF. Porque daí tinha curso superior no IF, eu falei assim, vou prestar para o curso superior lá no IF. Aí, por acaso, eu escolhi essa área. Porque teve um amigo meu que começou a fazer essa parte de agrimensura e cartografia e ele desistiu e foi para gestão ambiental. Ele falou que era muito difícil, eu não estava dando conta, desistiu, mas ele falou que era uma área promissora. E eu estava procurando, falei assim, vou prestar concurso, prestar vestibular para essa área, né? E acabei prestando para essa área, assim, foi bem puxado, muito contratempo, mas até que a gente amadurece a cabeça para o que é a profissão da gente, né? Como a gente vai atuar, demora muito tempo, praticamente metade do curso. Aí você vai começando a perceber o que é aquilo, né? E eu agarrei com unhas e dentes essa profissão, estudei muito, né? Que eu pensei, cara, eu não posso voltar para trás, né? Ficar sem profissão e tal. Eu preciso estudar, preciso me formar e ter uma profissão. E de lá eu já, assim, foi impressionante. Eu já me formei, no terceiro período eu já arrumei estágio, né? Trabalhava como estagiário. E já me formei, já arrumei trabalho. De lá para cá, sempre trabalhando, nunca faltou trabalho, né? E logo já, passado um tempo, eu fui, como eu disse, adquirir experiência no mercado de trabalho, né? Saber dessa prática da topografia no mercado de trabalho e depois eu decidi para a carreira acadêmica. Até porque a topografia, assim, a aplicação dela, você fica muito fora de casa, né? Você entendeu? Então você mexe com projetos no Brasil inteiro, né? Você fica em lugar muito inóspito às vezes, você entendeu? Você chega em lugar que é só mato, você tem que abrir frente de trabalho no meio do mato e assim, hoje eu tô com 46 anos, né? Então, assim, a idade está chegando, não tem mais saúde para ficar no meio do mato, trabalhando em trecho, a gente fala trabalhar no trecho, né? Então eu fui para a área acadêmica porque me dava uma oportunidade também de ter um salário razoável, você entendeu? E poder ficar mais em casa, um trabalho mais leve, né? E após formado, qual que você considera que foi a sua maior dificuldade como recém-formado mesmo? Porque você falou que conseguiu estágio no terceiro período já, mas você considera que uma das coisas mais difíceis seria isso, deixar um pouco a família para poder desbravar mais um pouco da sua área? Que isso foi difícil, mas nem tanto. A gente, assim, quando a gente se forma,
principalmente na minha área, assim, que tem poucos profissionais, né? Não é um curso muito, não é, eu vou dizer, comum, igual engenharia civil. Engenharia civil é um curso mais renomado, vamos dizer assim, né? Sim. Então, às vezes, eu acho, é o meu pensamento, às vezes na engenharia civil, se você se formar, você tem mais chance de chegar numa empresa, quando você começa a trabalhar, você entrar como engenheiro júnior, você ter um engenheiro pleno para te orientar, você entendeu? Ou um sênior para te orientar. Na minha área não tinha isso, por exemplo, não tinha um engenheiro cartógrafo pleno ou sênior para me orientar. Então, o problema vinha na minha mão e eu tinha que pegar e resolver, correr atrás. Então, uma das maiores dificuldades que eu senti foi justamente essa questão de andar sozinho, você entendeu? Sim. Andei muito sozinho. Caminhar com as próprias pernas, né? Depois da muito faculdade. sozinho, assim, a pessoa, depois, vocês vão ver isso depois que se formarem, tem muito disso. Você está formado, o cara não quer saber. Você tem um diploma de engenheiro, você vai resolver problemas. Sim. Você entendeu? Quando você tem, assim, esse conforto de ir para uma empresa onde você tem um engenheiro mais experiente para ir fazendo essa transição sua, acredito que deva ser melhor, mais confortável, menos traumatizante. Sim. O meu foi mais traumatizante. Por exemplo, eu já fiz levantamentos com GPS, né, para ferrovia e etanol duto, e no Mato Grosso e em São Paulo. Mato Grosso não, desculpa, Minas Gerais. Né? Então a ferrovia em Minas Gerais e etanol duto em São Paulo. Qual era o trabalho? Levantar áreas, pontos com coordenadas para você fazer orientação com fotografia aérea. Porque a fotografia aérea precisa de uma coisa que a gente chama de orientação exterior. Você pega coordenadas com GPS, em pontos visíveis no terreno, cruzamento de estradas, canto de cerca, poste, e você vai lá na fotografia aérea e associa naquele mesmo local, e associa aquela coordenada de latitude, longitude e altitude para a foto. Por associação, então. Por associação. Depois, o próprio software faz um cálculo matricial e, através dessas amostras de coordenadas, ele calcula coordenadas para todos os pixels da foto, entendeu? Caramba. Então, o que acontece? É um trem... Então, você pega, faz isso, chama bloco aerofotogramétrico, isso aí, então você faz para tudo isso aí, né? Ele associa para toda... Então, a foto passa de coordenada de pixel para coordenada métrica. Você entendeu? Nossa, é complicado. Aí o que acontece? Não tanto porque vocês não entendem disso ainda, mas depois você vai entendendo, fica só fácil. Difícil, depois você entende a lógica, fica bem assim coerente. Então o que acontece? Eu fazia isso, e já peguei nesse trabalho, já tive, por exemplo, eu tinha um garoto de 17 anos que tomava conta de um GPS que ficava fixo. E um outro que era meu sócio na época, né? Hoje ele está como professor da UFG. Então, a gente fazia 2 carros, movimentando 2 GPS e um fixo, entendeu? Então, sim, ele era mais novo, não tinha experiência de andar na estrada. Então, sim, basicamente foi um dos primeiros trabalhos, eu era a pessoa mais velha, eu era responsável pelos 2, né? E não é fácil, teve lugar lá que eu passei, por exemplo, que o pessoal às vezes acha que é mentira, mas eu estava rastreando com o GPS, passou onça, você entendeu? Nossa, deve... Então, assim, você no meio do mato daquele, preocupado também, né? Porque você tem toda uma infraestrutura logística. Eu ficava, por exemplo, 60 quilômetros distante do único hotel que tinha na região, da única cidade rutela que tinha na região, então tinha que levar água, comida pro dia todo, porque eu saía 6 horas da manhã, voltava às 6 horas da tarde. Não tinha como voltar para almoçar. E quanto tempo durou mais ou menos esse trabalho que você fez? 28 dias. 28 dias, basicamente, você andando aí... Desse jeito. Metade dos dias foram em Minas, que foi mais sofrido. Quando chegou em São Paulo, foi um pouco menos sofrido, né? Que São Paulo é mais asfaltado. As áreas são menores. Eu entrei em muita fazenda em Minas Gerais para pegar, a gente chama ponto de controle. Uhum. Pegar ponto de controle com GPS. As fazendas grandes, 400 alqueires, 300 alqueires, é muito chão. É muito chão. Aí, muita cana também. Você andar no meio da cana é fácil se perder. Você entendeu? É como se fosse um mar, um deserto, né? É tudo igual. Então, quando chega em São Paulo, as fazendas são menores, mas são mais asfaltadas e tudo. Você tem mais infraestrutura. Sim. E, assim, eu vou fazer a mesma pergunta que o João te fez, só que mudando um pouquinho a linha do tempo. Você
qual que foi o tempo de duração do curso de topografia, no caso, o curso que você fez do ensino superior? E qual foi a maior dificuldade que você teve nesse período? Dentro do curso? Isso, dentro do seu curso. Qual que era a dificuldade que você enfrentava no curso que você falava, pô, isso daí foi realmente algo que... O curso foi 5 anos, né? O curso foi 5 anos. Assim, são 10 semestres, 5 anos. As maiores dificuldades, assim, foram com as matérias, as disciplinas técnicas, na verdade. Geodésia é uma disciplina muito difícil, você entendeu? Então, era muito, muito difícil, muito puxado. Então, você trabalha com magnitudes, assim, números enormes, 9 casas depois da vírgula, e geralmente a precisão é coisa de milímetros, centímetros. Então, é muito complexo geodésia. Geodésia por satélite também, que a gente estuda essa parte matemática toda do GPS também, que a gente viu em Geodésia 2, que era justamente geodésia por satélite também, era complicado, né? Por incrível que pareça, a aerofotogrametria, que eu estava falando para vocês, que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz depois de formado, foi até vergonhoso o professor falar isso, mas foi uma das disciplinas que eu mais levei, vamos dizer assim, nas coxas, né? Que eu achava chato, né? Mas o nível de evolução hoje é gigantesco, né? Se popularizou muito, né? Hoje qualquer pessoa pega um drone aqui, levanta aqui, mede essa área todinha, entendeu? Então, eu acabei tendo que depois, e também nessa parte que eu trabalhei com PCHs, né, projetos de pequenas centrais hidrelétricas, o pessoal faz um levantamento do rio inteiro, por exemplo, um rio de 300 quilômetros, faz por aerofotogrametria. Então, eu tive que reestudar novamente, acabei pagando o preço, né? Com certeza. Levar meio na coxa bamba o curso, a disciplina. Tive que estudar novamente porque eu tinha que entender isso, você entendeu? Para fazer voos localizados e coordenar, fazer plano de voo, essas coisas. Hoje no notebook você faz plano de voo, quantas faixas do avião tem que fazer, você entendeu? Você tem um controle, a tecnologia... A tecnologia está excelente, fantástica. Você faz um retângulo na área, o próprio software já te fala quantas faixas que o avião tem que fazer, cada faixa daquela vai ser georreferenciada, tem coordenada de entrada e saída, quantas fotos ele vai gerar por faixa. Antes, na minha época, era na mão, você entendeu? Então hoje, assim, você pode dizer, então, que o maior diferencial do profissional hoje para a topografia é dominar os softwares de... O conceito de matemática é muito importante, porque ele te ajuda a entender a lógica por trás da mágica, entendeu? A que existe ali atrás do software é matemática pura, né? Tem ciências de dados e tudo, mas ciência de dados também é matemática, né? Você entende aquilo, você entendeu? E geralmente esses softwares, igual você estava falando do Revit, tem coisa que você entra lá com muitos parâmetros, provavelmente, né? Sim. Você tem que inserir parâmetros, você tem que entender que parâmetro é aquele, qual o valor que você pode colocar ali, o que aquilo vai mudar no seu projeto, entendeu? Sim. Para você entender isso, você precisa da matemática, né? Você não pode colocar qualquer número, por exemplo, ou qualquer valor de parâmetro ali, né? A mesma lógica se aplica na minha área. Então, a matemática é muito importante para isso, entendeu? Te dizer que entender de software, só isso é importante? Não. É importante você saber os dois. Hoje é importante você entender tecnologia, eu vejo isso, em qualquer área, na construção civil, principalmente porque a construção civil é uma indústria, né? Então, para você entender isso em qualquer área, tecnologia é muito importante, porque está muito intimista a tecnologia. Hoje você tem inteligência artificial, né? Tem vídeos aí na internet aí do pessoal usar impressora 3D para construir um castelo com concreto. Eu já vi na internet o pessoal fazer isso. Aquilo é um absurdo, você entendeu? Então, assim, tem matérias aí falando que muitas profissões vão ter, ou se não forem se extinguir, elas vão ter muito do que elas fazem substituídas por inteligência artificial. A minha, já vi reportagens falando, matérias falando que 89,8% do que eu faço vai ser substituído por inteligência artificial. Então, por isso que hoje eu tenho que me adequar, né? Pensando nisso. E é uma transição, né? Eu fazer essa transição do que eu faço da área técnica, de mexer com equipamento topográfico,
por exemplo, mexer bem com a estação total, saber processar a imagem de satélite, essas coisas, para a área computacional. É uma transição, isso demora, é médio prazo a longo prazo, é 1 ano, Sim. 2 anos para você começar a ter uma certa segurança, né? Mas acaba que tem um lado bom também, né? Mas você tem que começar em algum momento. Então, eu vendo isso, eu estou começando a fazer isso, né? E, assim, a tecnologia é importante por causa disso, né? Provavelmente o engenheiro civil do futuro, eu pelo menos penso, ele não vai ser só aquele engenheiro de obra mais, né? Ele vai ser um gestor de obras, né? E dominar tecnologias vai fazer um diferencial enorme para ele. É o essencial, na verdade. No mercado. Né? Você entendeu? Eu acho que até o cara que trabalha, que é o mais simples trabalhador da construção civil, como o pedreiro, por exemplo, ou o servente, em algum dado momento ou outro, eu estou falando isso de impressão minha. Sim. Tá? Num dado momento ou outro, ele vai ter que saber fazer alguma coisa tecnológica para chegar e conseguir trabalhar. Você entendeu? Vai estar muito assim, muito automatizado as coisas, né? E hoje, com toda essa evolução, desde quando você formou até agora, né, 2023, como que você enxerga o mercado de trabalho para a sua área, de topografia mesmo? As pessoas, todas as pessoas que eu conheço, na minha área, formaram poucos, né? Entraram 40, acho que formaram 4. Nossa. Na época. A gente acabou encontrando algumas pessoas de outros períodos que estavam à frente, a gente foi alcançando, né? E eu também fiquei conhecendo, tenho contato com eles até hoje, a gente acaba fazendo... Isso aí também é legal, vocês vão fazer isso, vocês podem ter certeza, vocês vão formar aqui, vocês sempre vão ter contato um dos outros. Sim. Sempre vão ter contato um dos outros, ou alguém vai estar ajudando alguém. Então, o que acontece? Todos trabalham. Tem gente que trabalha autônomo, você entendeu? Eu presto consultoria e leciono, né? Tem dois que estão formados lá dentro da Federal, estão com professores dentro da Federal, trabalhando, né? Um foi até estagiário meu na época, que eu trabalhava na empresa de PCH, de usina hidrelétrica, você entendeu? Então, outros trabalham na Secretaria do Meio Ambiente em Goiânia. Então, eu desconheço quem está desempregado. Assim, se tem alguém desempregado, eu não sei quem. Tá? Eu desconheço. E hoje, dentro da engenharia civil, o quão importante é a topografia para nós, estudantes de engenharia, para os engenheiros, né, que já atuam na área, já formados? Qual que é a importância? Porque eu vejo muita gente falando assim, não, isso não é importante não, a gente não precisa encher, né, a terra aqui toda e vai. Mas qual que é a real importância da topografia para nós engenheiros? Faz parte do trabalho de vocês do começo ao fim da obra. Né? Assim, geralmente o engenheiro civil hoje ele não precisa executar a topografia, mas ele tem que conhecer bem, porque quando você vai contratar o executante, ele vai te dar um resultado do trabalho dele, uma planta topográfica, né, um memorial de cálculo. Então você tem que entender o que você está pegando e você vai dimensionar o seu trabalho tendo como base aquilo lá. Então, a topografia em si, ela se aplica em diversos elementos. Eu já disse para vocês em aula, por exemplo, a Integra é um prédio grande. Sim. Se tiver tendo um recalque, que é um movimento vertical, né, dos pilares da fundação, a topografia vai lá fazer o monitoramento do recalque, olhar essa magnitude e vai passar para vocês. Vocês vão avaliar se é a magnitude pela norma, se ela é alta, significativa, se não é significativa. Se for, vocês vão fazer uma intervenção, né, da engenharia, própria da engenharia civil, que eu não sei qual né, mas que vocês têm que saber para estabilizar a estrutura. Sim. Correto? Então a topografia já entra aí no pós-obra. Né? Por exemplo, o CREA recentemente fez uma avaliação de todos os viadutos de Goiânia. Saiu até no jornal isso. Ele fez um relatório técnico. Provavelmente eles devem ter feito uma avaliação da parte de patologia, né? Patologia é o quanto a infraestrutura está doente, né? Que tem ali de problemas na infraestrutura, mas também você tem que olhar a movimentação desses viadutos, né? Provavelmente a topografia estava atuando ali com um trabalho muito similar ao que eu acabei de falar para vocês, monitoramento de recalque. Então isso também é um pós-obra. Por exemplo, aqui a Integra está construindo ali a parte ali, um outro prédio enorme ali, né? Sim. Então a gente estava tendo aula, a gente viu ali, eu estava vendo um cara com a estação total olhando a parte de terraplanagem, né? Para nivelar, colocar
toda a parte de terra ali nas cotas corretas, entendeu? Antes de fazer esse trabalho, teve o levantamento de topografia, né? Que é o que vocês vão ver, por exemplo, na próxima aula comigo, né? A aula prática que a gente vai ter na semana que vem, na segunda-feira, que a gente chama de plano altimétrico cadastral, né? Levantar a área, geometria, o tamanho da área, né? O terreno ali, o tamanho do terreno, a geometria do terreno, o comprimento dos lados, o seu perímetro, você entendeu? O tamanho da área também, que você precisa para você dimensionar qual vai ser o tamanho de um pavimento desse. Você tem que saber o tamanho da área, o que você vai deixar de área comum, você entendeu? A área, né? Área aberta, de jardim, essas coisas, você precisa dimensionar isso. E também a parte de altimetria que vocês já viram comigo, né? Levantar cotas para você saber calcular a parte volumétrica, entendeu? Sim. Então começa aí. Depois na construção, por exemplo, a Integra foi construída com blocos aqui, né? Sim. Né? Pré-moldados, né? Isso. Você entendeu? Então você vê que tem uns pilares de concreto que eles já vieram prontos. Para você colocar aquilo em pé, você tem que colocar aquilo perfeitamente na vertical. Uma das coisas que a topografia faz demais é verticalização, olhar a verticalização desses pilares, entendeu? Para depois você vir encaixar as vigas, né? Sim. A gente vê aqui no decorrer da faculdade isso tudo. Então o que acontece? Depois, por exemplo, o nível, o alinhamento das janelas. Então a topografia está lá com a estação total olhando o alinhamento das janelas. As janelas são grandes, a gente vê aqui que as janelas são grandes. E a janela de cada bloco, quando passa de um para outro, tem que estar alinhadas, né? Elas têm que estar alinhadas, a parte, por exemplo, a base delas, né? E no nível certinho. Peitoril. Então, isso. Então, a topografia tem que olhar isso, já no processo construtivo. Depois do processo construtivo, né? Aí tem a parte de monitoramento da estrutura. Monitoramento de recalque é uma das aplicações. Isso eu estou falando assim, pegando exemplos regionais, né? Sim. Pode falar. Então, por exemplo, quando vamos para o litoral paulista, os prédios que sofrem de recalque de uma maneira bem visível, né? Então, no caso ali, a topografia atua 100% para conseguir, junto com a engenharia, para poder ver se está dentro ou não dos parâmetros de segurança necessários. Se lá tiver trabalho sério, com um engenheiro sério, provavelmente ele deve contratar uma equipe, deve ter um contrato com alguma empresa para ir lá regularmente, fazer monitoramento de recalque e transferir esse relatório para ele. Você entendeu? E tem uma norma que mostra essa magnitude de recalque, né, o que é permitido. Tem uma norma também para muro de arrimo, por exemplo, né, que o muro de arrimo também você pode comparar isso. Por exemplo, aqui em Caldas Novas, a gente tem muito condomínio residencial horizontal, né? Sim. E eles colocam arrimo, colocam o condomínio aqui a terra, depois põe outro mais baixo, coloca outro muro de arrimo a terra. Sim. Então tem como você monitorar. Eles colocam uns pilares enormes, bem grossos mesmo, e viga fechando o sistema para aquilo lá resistir carga, né? Mas, por exemplo, a topografia ela pode monitorar aquilo também. Então tem norma que fala a magnitude, porque esse movimento ele é milimétrico. Uma previsão também. Esse movimento é milimétrico. Aí você vai de 15 em 15 dias, vai lá e olha as coordenadas, X, Y e Z. Vai daqui 15 dias, olha de novo. Aí você anota o terno de coordenadas, né, que são 3, né? Você vai anotando. Aí você, de 15 em 15 dias, você fala assim, são 3 meses. Vou ter ali 6 conjuntos de observação. Aí você vai olhar o delta X, o delta Y, o delta Z, né? Passa para vocês, né? Vocês vão olhar na norma e falar assim, é significativo ou não? O que está acontecendo? Não, aqui está normal, está estabilizado. Essa movimentação é normal, né? Então, assim, você estava falando do exemplo da construções à beira-praia, né? Eu penso que o ideal, eu nunca tive oportunidade de trabalhar com isso à beira-praia, né? Mas eu penso que o ideal é, por exemplo, a construtora, que é a dona do empreendimento, contratar regularmente, acho que, sei lá, umas 2 vezes no ano, né, uma empresa de topografia para fazer esse monitoramento e passar para o engenheiro responsável, você entendeu? Para ele olhar o que está acontecendo ali, né? E existem hoje, nós como engenheiros civis, porque talvez isso possa ser o interesse futuro de alguém também, mas até onde um engenheiro civil ele pode ir trabalhando com a topografia? Tem que ver quais são as atribuições técnicas que o CREA fornecem para vocês de acordo com
plano pedagógico do curso. No plano pedagógico do curso tem as disciplinas que você viu de topografia, né? Assim, aliás, topografia é uma disciplina. Isso. Né? Então tem os conteúdos que você viu, o conteúdo programático da disciplina. O CREA deve ter o plano pedagógico de curso de vocês, né? Então ele vai olhar o que você viu lá e lá ele vai liberar para você as atribuições técnicas. Então é difícil eu te dizer o que você tem de atribuição técnica e o que você não tem. Sim. Tá? Em topografia, né? Mas com certeza vocês têm algumas atribuições técnicas em topografia que vocês podem assinar, né? Mas como eu disse para vocês, o engenheiro civil, pelos que eu já trabalhei, eles têm que tomar conta de muita coisa mesmo. Muita, desde o recebimento de material, Sim. você entendeu? Até para despachar o resíduo que tem na construção civil, até aquilo ele tem que ser responsável. E se ele não tiver de olho, acontece problema, né? Então ele tem que olhar se está sendo feito o descarte do resíduo de construção civil certo, aqueles resíduos sólidos, está colocando tudo dentro das caçambas, se a caçamba está indo para o destino certo. Porque se aquilo ele der um problema para a obra, né? Para a construtora, e você é responsável, você que representa. Então, geralmente, você não vai se preocupar com topografia em si na execução. Sim. Você vai, igual eu falei para você, geralmente você vai contratar um profissional para fazer isso. Você terceiriza, né? Terceiriza responsável. Muita coisa, porque você tem que gerenciar hoje muita coisa. Sim. Né? Mas o que o profissional te entrega, você tem que pegar e entender aquilo, entender o que é uma planta topográfica, né? Entender o que é uma curva de nível, o que aquilo está te trazendo de informação, você entendeu? Aprender, através daquilo, aprender a dimensionar algo em cima daquela planta, você entendeu? Né? Fazer cálculo volumétrico em cima daquilo, você entendeu? Então você tem que entender aquilo, como é que foi feito aquele processo, né? Qual foi a técnica utilizada. Isso é importante para vocês aproveitar o máximo possível, né? Fazer o trabalho de vocês com excelência. É aquela, eu não preciso executar, mas eu preciso saber o que está sendo executado. Nesse caso aí, você não precisa executar. Pode ser que, em alguns casos, se precisar executar, né? Deve ter engenheiro civil que trabalha só com topografia hoje, por exemplo, fazendo georreferenciamento de imóveis rurais. Exatamente. Que às vezes ele faz uma especialização na área, eu sei que precisa fazer uma especialização. A verba, isso no CREA, uma verbação, você entendeu? Aí o que acontece? Aí ele pega e adquire atribuição técnica para aquilo. Né? E vive disso. Você entendeu? Optou por esse caminho. Não tem problema. Sim, recentemente, a turma da Engenharia Civil aqui da faculdade, ela foi para uma visita técnica lá na usina de Itaipu. A topografia ali, 100% foi peça fundamental para a execução de toda aquela imensidão. Você já teve alguma experiência de trabalhar numa barragem, numa hidrelétrica, algo assim? Já quando eu trabalhava com esses projetos de PCH, é uma hidrelétrica de pequeno porte, mas quando fala pequeno porte, é geração de energia. Uhum. Às vezes ela era bem grande, imensa, não, claro que não nas proporções de Itaipu, né? Sim. Porque Itaipu é uma usina hidrelétrica, uma UHE. Uma UHE, ela tem, para ela se enquadrar em uma UHE, ela tem critérios tanto de dimensão, vocês viram que aquilo é uma obra faraônica, né? Sim. Enorme, quanto de geração de energia. A geração de energia também dela é absurda, né? É uma das maiores do mundo. É uma das maiores do mundo, tanto em tamanho quanto em geração de energia. As PCH são usinas menores, você entendeu? Bem menores em comparação com a Itaipu da vida. Mas não quer dizer que são pequenas, você entendeu? Tem porte grande. E o trabalho da topografia começa já na aerofotogrametria ali da região, né? Porque você tem que mapear aonde vai ser o eixo do reservatório e também aonde vai ser o reservatório todo. E o entorno. Então a gente mapeava, até comprar as terras, tipo assim, dizer no meu trabalho, até dizer para o corretor imobiliário, qual o dono, por exemplo, aqui, ó, né, do lado esquerdo do lago, tem a área de fulano, vai dar 2 alqueires debaixo d'água, ele tinha que comprar os 2 alqueires, que ele tem que indenizar. A área de Beltrano vai ser 4 alqueires, porque o reservatório ele não vai retinho, né? Tem área que ele abrange mais, tem área que... Então, o que faz ele é a cota, a altura que a água vai subir, a curva de nível.
Então, eu falo assim, a área de Beltrano é 4 alqueires, a área de Ciclano é 1 alqueire e meio. Do lado direito, a área do João é meio alqueire, que vai ficar debaixo d'água. Então, até isso a gente fazia, a topografia fazia. Você entendeu? Além de fornecer, além de fornecer as plantas para a engenharia. A engenharia, por exemplo, ia dimensionar em cima das plantas da topografia. Entendi. Por exemplo, a gente fazia o perfil transversal do rio. Então, o cara fazia o comprimento da barragem, a altura da barragem, através do perfil transversal do rio, né? Você entendeu? O perfil longitudinal do rio para saber onde tinha quedas. Então, pela altura da queda e você consegue estimar a vazão ali, também com outras técnicas, você consegue saber o potencial energético. Entendeu? Quantos mega de energia vai gerar. Sim. Então, sim, as aplicações são vastas também. Aí depois você vem na parte construtiva, também a topografia aplicando. Por exemplo, você vai descer uma turbina numa casa de força. Turbina vale 3, 4 milhões. E até o piso da casa de força é por cota, altitude. Então, assim, o piso vai estar na cota tal. Você entendeu? O eixo da turbina vai estar na cota tal. E assim vai. Então, você tem que ir acompanhando com a topografia também. Porque vem aquele guindaste descendo. Sim. Então, sim, as aplicações são várias. Acaba que a topografia, então, desde o começo, no nosso caso, de uma obra, ela está diretamente ligada à parte de segurança também. Né? Justamente. Bacana. Tá na parte de segurança também. E hoje, como que o Rubens se vê como um profissional da topografia? Como que você... Como eu vou te explicar melhor? Como que o Rubens explicaria o Rubens na topografia, basicamente? Assim, você fala na minha área profissional Isso. como um todo, né? Assim, na minha área profissional, assim, graças a Deus, eu consigo, assim, ter me considero um cara mediano no seguinte sentido. Eu tenho segurança, hoje, por exemplo, se alguém trouxer um problema para mim, da parte ambiental, que precisa fazer um monitoramento com sensoriamento remoto, imagem de satélite, essas coisas, eu consigo resolver. Eu consigo fazer técnicas, por exemplo, se alguém da agronomia fala assim, olha, eu quero acompanhar a saúde de uma lavoura de soja, desde o seu plantio até a sua colheita, saber como é que está o verdor dessa. Uhum. Então eu sei, por exemplo, trabalhar com índice de vegetação para mexer com isso. Se precisar fazer um trabalho de topografia, pegar uma estação total, um GPS para trabalhar, aqui uma obra dessa, por exemplo, Sim. ou um outro tipo, eu consigo também, como vamos dizer assim, desenrolar o trabalho, né? Então, assim, nas várias áreas, eu consigo desenrolar isso. A única deficiência que eu ainda tenho é a parte, como eu falei para vocês, a parte computacional, que eu quero sanar isso. A gente até conversou isso uma vez, Sim. né, na nossa aula de nivelamento. Sim. Né? Então, eu quero fazer uma ideia de eu estar fazendo essa transição justamente para aprofundar mais. Eu já trabalhei com parte computacional. O meu TCC foi um programa que eu desenvolvi. Mas depois o mercado de trabalho me levou para outros rumos, outros nichos. E eu peguei e acabei deixando de trabalhar. Quero voltar a fazer essa transição, né? Lentamente, com qualidade, você entendeu? E outra coisa também, essas tecnologias novas, né? Então, as fotografias de drone, as imagens de drone são um exemplo. Então, você veja, eu já estou me atualizando também para poder ter segurança com relação a isso. Mas, hoje, profissionalmente, assim, difícil um trabalho que se alguém me procurar alguma demanda, eu não saiba resolver. Não consigo. Você entendeu? Assim, eu consigo ter uma ideia. E aquele negócio, se eu não sei, eu conheço quem sabe. Sempre tem um amigo, né? Tem alguém que sabe, mais do que eu. Pode perguntar. É igual você estava falando aí das suas experiências, todas as dificuldades que vocês passaram aí logo após formado, mas a gente queria saber qual foi a experiência mais satisfatória que você já teve com a topografia. Mais satisfatória? Isso. Ou a que você tem mais orgulho, por exemplo. Foi partir para a área acadêmica, foi muito bom, sim. Foi muito bom, sim. Trabalhei com plano diretor, por exemplo, já me reuni, por exemplo, em Anápolis, no plano diretor de lá, com vários profissionais em um hotel lá e, assim, problema geral ali da questão do plano diretor era da cartografia, então eu soube direcionar todos os problemas, mostrar para eles numa reunião conhecimento, assim, saber, falar assim, não, eu estudei bem,
né? E para chegar... Essa foi um dia que eu fiquei pensativo, nesse dia, por exemplo. Eu cheguei e falei, tinha muito profissional, porque tem os eixos temáticos em plano diretor, mobilidade urbana, você entendeu? Meio ambiente. Então, cada eixo temático desse era uma quantidade de profissionais, arquiteto, geólogo, aí outro também era arquiteto, geólogo, um monte de gente de engenheiro civil, muito. E eu peguei e falei assim, não, o problema, lá tinha um problema assim, a cartografia era antiga, você entendeu? E não tinha gente na área que tinha feito os mapas da cidade, então tinha muito problema, muito erro. E eu consegui direcionar todo mundo, tranquilizar todo mundo, era muita gente, tranquilizava todo mundo, falando o que eu ia fazer, como é que eu ia corrigir, como é que eu ia fazer essa atualização. Eles tinham adquirido uma imagem de satélite de 200 mil, não sabia nem abrir a imagem de satélite, então eu coordenei a equipe para comprar computador, instalar software, você entendeu? Colocar os estagiários para trabalhar, para produtividade. Então, nesse dia eu parei para pensar, falei assim, graças a Deus, eu parei para pensar, eu falei, graças a Deus eu estudei. Porque hoje eu precisei de conhecimento e eu consegui aplicar, você entendeu? O conhecimento que eu tive. Então, foi graças a Deus eu estudei. E desde lá, assim, sempre fui meio Caxias, né? Mas desde lá eu vi o tanto que é sério, todo dia eu leio um pouco. Eu estou vendo alguma coisa, estou lendo um pouco, você entendeu? Estudando sobre algum tema. Estudando e se reciclando, reciclando também, atualizando, né? Sim. Então, assim, vocês podem ter certeza disso, vocês vão estudar o resto da vida. Rubens, Certeza. me formei, me especializei em topografia, eu quero começar a trabalhar com isso. Qual que é o investimento? Porque a gente sabe que os aparelhos não são aparelhos baratos, não são equipamentos baratos. Não, hoje, por exemplo, hoje você tem mais opções. Por exemplo, hoje uma estação total, você acha aí seminova, 9 mil, 12 mil. Né? Dá para você fazer um investimento. Dependendo do trabalho, com o trabalho você paga ela e ainda sobra uma grana. Você entendeu? Você paga esse investimento e sobra a grana. Mais caro é o GPS. Né? GPS aí, o GPS, a qualidade média é 30 mil, 40. Só que hoje o que eles fazem? Eles vendem para você como se fosse um carro consignado. Por exemplo, você paga ali 2 mil por mês e vai usando. Você entendeu? Se você deixar de pagar, eles tomam de volta, né? Você entendeu? Mas você vai pagando parcelado. Sim. Ali tantas parcelas de 2 mil, 1.500. Então tem até amigos meus que compraram GPS e sim, venderam a estação total. Então tem facilidade. Tem, hoje está bem melhor, né? Aí a estação total tem várias empresas que tem, por exemplo, em Goiânia, que você chega lá e fala assim, olha, eu quero uma estação total, marca boa, sim, Topcon, por exemplo, que é americana, Leica, por exemplo, quero uma seminova. Ah, não, eu tenho aqui tal estação total, 12 mil, 8 mil, dá para você trabalhar, você entendeu? Muito bem, né? Drone também, aí tem de todo preço, né? Tem amigo meu que tem construtora em Goiânia, que ele comprou, por exemplo, um equipamento laser, né? Que é bem evoluído mesmo, então ele parece o que vocês viram lá, vocês viram um teodolito. Sim. Então só que ele gira e tem um espelho, o laser bate nele, tem um espelho giratório aqui também, então ele bate pulso de laser nesse cômodo inteiro e o laser reflete de volta, né? Sim. Então ele gera uma nuvem de pontos, aí você aplica textura, você levanta aqui tudo, faz todas as medições. Ele comprou de uma marca também, não é a da Leica também, mas é uma marca boa, acho que é alemã, foi R$500 mil. Você entendeu? Só que o que acontece? Eu tinha fechado um contrato para monitorar todos os supermercados Carrefour da cidade de São Paulo. Então o que acontece? O contrato deve ter sido bom. Com certeza. Aí, para ele fazer o trabalho, ele adquiriu o equipamento. Ele deve ter R$500 mil, deve ter dado para ele adquirir o equipamento e sobrado uma grana. E hoje ele usa toda a obra dele, você vai fazer um apartamento, ele usa o equipamento laser. Para facilitar também, né? Agilizar o tempo de... Então, assim, você tem vários equipamentos hoje de topografia. Drone, ou veículo aeronão tripulado, que a gente chama VANT, VANT. Então, o que acontece? Hoje você tem ele de 15 mil, você entendeu? Tem empresa lá em Goiânia, lá, revendedor que vende ele de 15 mil. Ele tem uma certa precisão e qualidade. E tem de 150 mil. Você entendeu? Que ele é já de asa fixa, tem que ter uma plataforma para levantar ele. Então o vento, ele oscila menos com o vento, ele tem uma autonomia de voo maior, voa lá 2, 3 horas, você entendeu? Então você
abrange mais áreas, tem uma precisão maior, fornece trabalhos com mais qualidade. Aí depende do que você vai aplicar, né? E hoje, igual você mesmo falou, o lugar que você se encontrou foi lecionando, foi na parte educacional. Mas o como foi importante toda a experiência que o Rubens viveu antes disso até chegar no momento de dar aula. A prática toda que você viveu, como você considera isso importante para hoje estar aqui? É importantíssimo. Não poderia, eu pelo menos vejo assim, que eu não poderia entrar numa sala de aula só com conhecimento de livro. Técnico. Você entendeu? Só conhecimento de livro, né? Então, o que acontece? Aquele ditado, né? Se você olhar um cardápio ali, se você não pedir nada, você nunca vai experimentar o gosto que está ali, você vai ficar só lendo. Com certeza. Aí, o que acontece? Então, assim, hoje eu tenho tranquilidade para entrar e discutir com vocês o que está tecnicamente no livro e falar assim, olha, a aplicação prática disso aqui é tal exemplo, você aplica isso, tal exemplo, você aplica aquilo. Então, não pode dissociar, foi importantíssimo, né? Bacana. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho o gancho do tema. A gente perguntou, né, qual que era a importância da topografia na engenharia civil. Agora eu queria saber a sua opinião. Qual que seria a importância da engenharia civil dentro da topografia? Também é muito importante, porque muitas das aplicações que tem, técnicas que tem hoje, eu vejo, desenvolvidas na topografia, foram desenvolvidas devido à necessidade de aplicações na construção civil, que é uma indústria muito grande, né? Sim. Então tem muita técnica, por exemplo, a irradiação topográfica era uma técnica utilizada antes só para levantar detalhe na área rural. Vocês vão ver isso comigo, fazer um levantamento que chamava caminhamento. Depois, para você levantar detalhe, levantar a posição de uma árvore, de uma cerca, alguma coisa, você fazia irradiação. A construção civil resolveu fazer isso como um levantamento, por exemplo, tá? Topográfico, como levantamento topográfico, porque às vezes na construção civil você já tem área delimitada, você não tem grandes distâncias, né? Então você vê aplicações mais simples, né? Então várias técnicas de topografia foram desenvolvidas devido à necessidade de aplicações na construção civil. Então ela é muito importante. Exatamente. Não pode se desligar disso. Vocês fizeram atividade comigo, por exemplo, até em prova, que vocês viram, por exemplo, aplicações da topografia na topografia industrial. Vocês lembram aquele exercício, Sim. aquela atividade que vocês fizeram na prova lá, da máquina de fabricar cimento, né? Que ela tinha que ter um certo desnível de mais ou menos 10 milímetros, não causava muita vibração. Sim. Então, aquilo são aplicações na área civil, na área da construção, né? Cenário da construção civil, que é muito importante, né? E também, para mim, trabalhar também em diversos eixos da construção civil, me trouxe também um aprendizado muito grande, entendeu? Tá? O qual eu não teria, amadurecimento o qual eu não teria se eu estivesse trabalhando só em outras áreas. Em outras áreas, exatamente. Perfeito. Rubens, então, em meu nome, do Antônio, de todo o curso, a gente quer agradecer demais a sua presença, tá? Foi de extrema importância para a gente, certeza. principalmente o pessoal que está cursando e o pessoal que já é formado também, tá? Então a gente agradece a sua presença. Agradecer também a Faculdade Integra pelo apoio, o curso de Engenharia Civil, a Atlética, e também aos nossos patrocinadores. Lembrando, Álvaro Couto Engenharia Civil e Bruno Oliveira Construções e Reformas. Pedir pro pessoal também seguir a gente em todas as redes sociais, hoje TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, todos pode colocar lá @PDC Talk Civil que vocês vão estar achando, tá? Então, é isso, muito obrigado. Rubens, muito obrigado novamente, tá? Foi de extrema importância para nós, até para esclarecer algumas dúvidas, né, que às vezes muita gente tem em relação à importância da topografia. Acho que ficou bem mais esclarecido, né? Para nós, a devida importância da topografia para a engenharia civil. Certo? Então, legal, gente. Eu agradeço a oportunidade. Novamente, eu parabenizo os meninos aqui, os alunos, por essa iniciativa. Não é fácil e eles são bem dedicados, né? Espero que eu tenha sido o mais didático possível para explicar para vocês. Não sei tudo, né? Procurei passar para vocês o que eu tenho de experiência, de conhecimento, né? Mas com certeza a topografia vai muito além do que eu disse aqui, muito além do que eu disse. Realmente não sei tudo, tem muita coisa para eu aprender ainda, tá? Provavelmente vou estudar a vida inteira e vou morrer sem saber o que preciso, tá? Da topografia.
E espero que tenha sido de bom proveito. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Muito obrigado.